E seja muito bem-vindo ao aulão de matemática e raciocínio lógico especial para você que vai prestar o concurso do MP São Paulo para o cargo oficial de promotoria. Banca VUNESP nível médio. Eu separei várias questões recentes de matemática da banca, inclusive questões aplicadas neste ano de 2022, para que você treine o pré-edital para esse concurso. Antes de mais nada, inscreva-se no canal, dê um like no vídeo e confira também o PDF com as questões que está na descrição. Vamos começar! Em um congresso, 546 alunos serão divididos em dois grupos. Um grupo formado por estudantes brasileiros e um grupo formado por estudantes estrangeiros. Sabendo-se que a razão entre o número de estudantes estrangeiros e o número de estudantes brasileiros nesse congresso é de 8 para 13, o número de estudantes estrangeiros é. Muito bem, uma questão como essa envolvendo razão e proporção é importante você anotar os dados. Nós temos o total de alunos. Então vamos anotar aqui o total, que é de 546. E eu tenho também o seguinte, se ele disse que a razão entre o número de estudantes estrangeiros, então aquele total é dividido em dois grupos, vamos começar pelos estrangeiros. E nós temos também os estudantes brasileiros. Então, brasileiros. Nós temos que a razão é de 8 para 13. Então, os estrangeiros, se eu chamar de 8K, os brasileiros, se eu chamar de 13K, a razão permanece 8 para 13, certo? De 8 para 13. 8K sobre 13K. Continua, concorda comigo? 8 13avos. Lembre-se que razão é divisão. Então, muito bem, turma. Se eu somar todo mundo, nós vamos ter que o total deve resultar em 546. Então, vamos fazer isso aqui. 8K mais 13K, nós temos 546. 8 com 13, nós vamos ter 21. K é igual a 546. Então, o 21 está multiplicando, ele passa dividindo. 546 dividido por 21. Vamos fazer aqui, nada de calculadora. 546 dividido por 21. Quantas vezes nós temos que o 21 cabe em 54? 2 vezes, certo? 2 vezes 21 nós vamos ter 42. E o resto nós vamos ter 12. Abaixamos o 6. Abaixou, divida. Quantas vezes o 126 cabe no 21? 6 vezes. 6 vezes 21 nós temos 126, o resto é 0. Então, a nossa constante é 26. E ele quer saber o número de estudantes estrangeiros. Então, a constante é 26. Se os estrangeiros é 8K, então nós vamos ter 8 vezes a constante, que é 26. Se fossem os brasileiros, eu substituiria aqui embaixo. Então, multiplicando 8 vezes 26, dá para fazer de cabeça. 8 vezes 20, nós temos 160. 8 vezes 6, 48. Com 160, 208. Esse que é o nosso resultado. Então, o número de estudantes estrangeiros, 208, alternativa E de exata. Muito bem, espero que você tenha entendido. Questão bem clássica envolvendo razão e proporção, que a VUNESP voltou a cobrar neste ano de 2022. Um reservatório d'água tem formato interno de prisma reto retangular, sendo as dimensões internas de 1,5 m, 1 metro e 2 metros. Se no interior desse reservatório há 1.500 litros de água, a quantidade de água contida nesse reservatório corresponde da sua capacidade total a. Muito bem, turma. Inicialmente, vamos calcular a capacidade total do reservatório.
Para isso, vamos calcular o volume do prisma reto retangular. E nesse caso é bem simples, é só multiplicarmos as três dimensões dadas, comprimento vezes largura vezes altura. Então, vou multiplicar 1,5 vezes 1 vezes 2. 1,5 vezes 1 temos 1,5 vezes 2, 3. Metro vezes metro vezes metro, metro cúbico. Como nós temos a capacidade em litros, vamos passar aqui o nosso volume para litros, 3 metros cúbicos. De metro cúbico para litro, eu multiplico por 1.000, porque 1 metro cúbico possui 1.000 litros. Então, nós vamos ter 3.000 litros, que é a capacidade total do reservatório. Então, como há 1.500 litros, então corresponde da sua capacidade total, então é só fazer a razão. 1.500 em 3.000 nós vamos ter. Eu posso cancelar 2 zeros, e tenho 15 sobre 30. Também posso simplificar tudo por 15, vai facilitar. Então, temos 15 por 15, 1. 30 por 15, 2. 1/2 é a mesma coisa de 0,5, fazendo a divisão. Então, temos a resposta B de boa questão. Show de bola? Vamos seguir. Tá gostando da correção? Confira também o nosso curso de matemática e raciocínio lógico específico para o concurso do MP São Paulo. São mais de 600 questões corrigidas e comentadas em vídeo, teoria completa, material em PDF incluso, simulados e provas da VUNESP corrigidas, ideal para você se preparar com antecedência. Muito bem, vamos voltar à correção das questões. VUNESP 2022, nível médio. Pause o vídeo e tente resolver antes. Um funcionário de uma livraria precisa embalar o total de 36 livros para presente. Após embalar 1/6 deles, dividiu os livros restantes em 5 pilhas, cada uma delas com o mesmo número de livros. Depois de embalar 3 pilhas completas, o número de livros que ainda não tinham sido embalados correspondia em relação ao número total de livros à fração. Eu recomendo que você anote os dados em um problema como esse. Então, nós temos o total de 36 livros. Total de livros, 36. Em seguida, temos, após embalar 1/6 deles, então já temos, embalou 1/6 do total. Do ou de é vezes em matemática, o total é 36. Então, já temos 1/6 de 36, 1 vezes 36, 36 dividido por 6, temos 6. Então, nós temos 6 livros embalados até então. Dividiu os livros restantes em 5 pilhas. Muito bem, então o restante que a gente tem de livros, se ele embalou 6 e o total é 36 menos 6, o restante só pode ser 30. Ele disse que dividiu os livros restantes em 5 pilhas. Então, em cada pilha, nós vamos ter qual número de livros? Ora, é só a gente pegar os 30 restantes e dividir por 5, afinal foram 5 pilhas. Então, pegando 30 dividido por 5, nós vamos ter 6 livros em cada pilha. Seguindo, temos, depois de embalar 3 pilhas completas, o número de livros que ainda não tinham sido embalados. Muito bem, queridos. Se ele já embalou 3 pilhas completas, das 5 pilhas, é só a gente fazer 5 menos 3. Então, nós temos 2 pilhas que ainda não tinham sido embaladas. Logo, o número de livros não embalados, que ele quer, os não embalados, nós vamos ter 2 pilhas de 6 livros que não foram embalados, certo? 2 vezes 6, temos 12. Então, ele quer esse número em relação ao número total de livros. Em relação
você vai fazer a divisão. Então, o número que eu quero, que é 12, isso dividido por o total de livros, que é 36. Então, nós temos 12/36. Você vai conferir nas alternativas, não tem resposta por enquanto, é porque você tem que simplificar e achar equivalente. Nesse caso, 12/36, tudo dá para dividir de cara por 12. 12 por 12 nós temos 1. 36 dividido por 12 nós temos 3. E agora sim nós temos 1/3, alternativa B, de boa questão. Espero que você tenha entendido. Vamos para a próxima. Considere que, no estado de São Paulo, um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Se um hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então é correto afirmar que uma fazenda com 200 alqueires paulista tem área equivalente em hectare A. Muito bem, turma. Nós devemos calcular quanto é 200 alqueires paulista em hectares. Inicialmente, nós devemos passar aqueles 200 alqueires para metros quadrados, concorda comigo? Porque ele disse que um hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, precisamos da unidade em metros quadrados. Ele disse que um alqueire paulista corresponde a 24.200 metros quadrados. Então, se 1 corresponde a 24.200, 200 é só a gente multiplicar por 24.200. Aqui vai ficar fácil. Primeiramente, eu faço 2 vezes 242. Nós vamos ter 484, seguido de 1, 2, 3, 4 zeros. 1, 2, 3, 4 zeros. Passei de alqueires para metros quadrados. E agora é só passar para hectares. Se 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, então para passar de metros quadrados para hectares é só dividir por 10.000. Então, para dividir isso por 10.000, é só andar com a vírgula. 10.000 possui 1, 2, 3, 4 zeros. Então, é só andar com a vírgula aqui, 4 casas para a esquerda. Então, dividindo aqui por 10.000, nós vamos passar para hectares. Então, andando com a vírgula 4 casas, nós vamos ter 1, 2, 3, 4. Então, ficou aqui 484. Temos 484 hectares. A abreviação é HA, se eu não me engano. Então, 484 hectares, alternativa E, de exata. 2 vergalhões de ferro medem 168 centímetros e 140 centímetros. A medida do vergalhão mais longo é maior que a medida do outro vergalhão em. Muito bem, nós temos o seguinte. O maior vergalhão ele é maior que o menor em quantos centímetros? Ora, é só diminuir. 168 menos 140. Nós temos 28 centímetros. Muito bem, essa medida em relação ao outro vergalhão, então a nossa referência ao outro vergalhão é o menor. A nossa referência é sempre 100%, então 140 centímetros representa para a gente 100%, e 28 centímetros representa x%. Então é só a gente calcular quanto 28 representa em 140, isso é em porcentagem. Muito bem, multiplicando cruzado, nós vamos ter o seguinte: 140x é igual a 28 vezes 100. 140 está multiplicando, passa dividindo, então eu posso até multiplicar de uma vez, 2.800 por 140. Cancelo esse zero com esse zero. 28 dividido por 4, nós temos 2, seguido de um zero, 20. X em porcentagem, então 20%. 20% alternativa C de ciência exata. De acordo com informações que constavam no site da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em 25 de novembro de 2021,
conclui-se que o número total de armas recuperadas nos meses de agosto, setembro e outubro de 2021 pela instituição foi de 1.717 unidades. Se o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro e, no mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos que no mês de setembro, então foram recuperadas em outubro de 2021. Muito bem, turma, questão clássica da VUNESP envolvendo equação do primeiro grau. Então temos o seguinte, ele já disse que o total de armas recuperadas nos meses em questão é de 1.717 unidades. Vamos anotar os dados, os meses em questão, temos agosto, setembro e outubro. Agosto, setembro e outubro. Temos o seguinte, o número de armas recuperadas em setembro foi 167 unidades maior que o número de armas recuperadas em outubro. Eu sei qual é a quantidade de armas recuperadas em outubro, eu vou chamar de X. Então, muito bem. Então, nós temos setembro foi 167 unidades maior do que X. Então, setembro será X mais 167. Também temos o seguinte. No mês de agosto, foram recuperadas 99 armas a menos do que no mês de setembro. Então, para o mês de agosto, é só a gente pegar o total de armas de setembro e retirar 99. X mais 167 menos 99, é só fazer 167 menos 99. Se fosse menos 100 seria 67, mais 1, 68. Então, x mais 167 menos 99 será igual a x mais 68. Concorda comigo? Ele quer saber o total de armas recuperadas em outubro. Em outubro, nós temos de cara o valor de x. Se tudo deve fechar 1.717, somando os 3 meses, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos ter o resultado 1.717. X com x, temos 3x, mais 68 com 167, 8 com 7 dá 15, vai 1, 1 com 6, 7 com 16, 23. Então, 3x mais 235 é igual a 1.717. Resolvendo a nossa equação, temos 3x é igual a 1.717. Está somando 235, passou subtraindo. Fazendo 1.717 menos 235, temos 7 menos 5, 2. Aqui não dá, vai pegar emprestado esse 6, esse 11. 11 menos 3, nós temos 8. 6 menos 2, 4. Abaixo 1. 1.482. Como o 3 está multiplicando, passa dividindo. 1.482 dividido por 3. Nós temos quantas vezes o 3 cabe, um é menor, pegamos o 14 no 14. Ora, nós temos 4 vezes, 3 dá 12, o resto é 2, abaixo 8. 28 por 3 dá 9 vezes 3, 27, o resto é 1. Baixamos o 2, abaixou de vida, 12 por 3, 4. Então, temos 494 é o nosso x. Já é a resposta, outubro de cara é o x, então 494 armas, alternativa A, de amor. Show de bola, vamos para a próxima questão. Agora nós temos uma questão envolvendo porcentagem e também equação do primeiro grau. Pause o vídeo, tente resolver antes sempre. Vamos lá. Então, lendo a questão, nós temos Roberto possui uma quantia igual a 80% da quantia que Carlos possui. Se Carlos der R$20 para Roberto, os dois passarão a ter a mesma quantia. Juntas, essas duas pessoas têm um total de... Novamente, turma,
foco com vocês o seguinte: é sempre bom você ser organizado na hora do concurso. Anota os dados para você ter certeza do que você está fazendo. Então vamos fazer isso. Nós temos o Roberto possui uma quantia igual a 80% da quantia que Carlos possui. Então Roberto está em função de Carlos, então nós vamos começar pelo Carlos. Então o Carlos ele possui, eu não sei quanto, eu vou chamar de X. Se o Roberto possui 80% dessa quantia, então o Roberto ele possui 80% de X. 80% eu posso escrever na forma decimal, fica 8 décimos, que é 0,8x. Então, em seguida, nós temos o seguinte. Se Carlos der R$20 para Roberto, então nós temos que o Carlos ele pegou a quantia dele e retirou R$20, certo? E ele deu aqueles R$20, ou seja, subtraiu da quantia que ele tinha e passou para Roberto. Então, o Roberto antes ele tinha 0,8x e agora ele tem 0,8x mais os 20 que o Carlos passou para ele, certo? Ele disse que eles passarão até a mesma quantia, por isso é claro que eu acabei igualando. Então, agora nós vamos ter que resolver essa equação do primeiro grau. Daí eu encontro quanto é aquele x e é só substituir para saber qual é o total em questão. Bem fácil, então vamos lá. Nós temos 0,8x, ele está somando, vamos passar para a esquerda da igualdade, subtraindo, então ficou x menos 0,8x é igual àquele 20, ele está subtraindo, vamos passar para o outro lado, somando, então ficou 20 mais 20. Aqui eu tenho 1x, certo? Sempre que eu tenho uma letra sozinha, na frente dela você sabe que tem 1. Né? Então eu tenho aqui 1x menos 0,8x vai ficar R$1 menos 80 centavos, 20 centavos. Então 1x menos 0,8 dá 0,20 ou 0,2x. 20 mais 20 nós sabemos que é igual a 40. 0,2 está multiplicando, você já sabe, passa dividindo. Divisão com vírgula, nós pegamos os valores em questão e igualamos as casas, o número de casas, uma casa, e o que, meu querido? E elimino a vírgula. Então ficou 400 dividido por 2, essa é fácil, né? Metade de 400 é 200, que será o nosso x. Então, o x é R$200. Então, o Carlos, na prática, ele vai ter R$200. E o Roberto, ele vai ter 80% de 200, né? 0,8. Então, vamos multiplicar 0,8 vezes 200. Nós vamos ter 8 vezes 2 dá 16. Então, aqui vai dar 160. Então, o total solicitado, portanto, ele será igual a... É só somar as duas quantias, 200 com 160, nós vamos ter 360. E a resposta alternativa A, de aprovação. Show de bola? E lembrando, eu tenho também as aulas teóricas dentro do curso. Se você não sabe, por exemplo, a matéria de equação, quer revisar, tem toda lá, tem todas as matérias que a VUNESP cobra. Beleza? Então vamos lá, agora nós temos uma questão envolvendo geometria. Pause o vídeo, tente resolver antes. Um triângulo tem um lado em comum com um retângulo e uma altura de medida h em relação a esse lado, conforme mostra a figura, que também indica as dimensões do retângulo. Sabendo que a área sombreada da figura vale 66 cm², a altura h é igual a... Muito bem, turma, vamos pensar um pouco. Ele disse que a área sombreada vale 66 cm². Então, eu consigo obter a área inicialmente daquele triângulo que está em branco fazendo o seguinte. Eu pego a área total
Então, a área daquele retângulo. E retiro a medida da área sombreada. E o que vai sobrar só pode ser o quê? Ora, o que vai sobrar é a área do triângulo em branco. Então, vamos fazer essa expressão aqui, vamos escrevê-la. Nós temos que a área do triângulo, que eu posso indicar com AT, lembrando que a área do triângulo, certo? Essa área aqui, ela pode ser obtida fazendo a área do retângulo, que seria a nossa área total. Eu não vou chamar de AT para não confundir com a área do triângulo, certo? Então, a área do retângulo, que é a área total, menos a área sombreada. Então, muito bem. Sabendo quanto é a área do triângulo, nós vamos conseguir calcular aquela altura, porque a área do triângulo está em função de sua altura. Então, vamos lá. Nós temos o seguinte, a área do triângulo será a área do retângulo. A área do retângulo, como nós temos base e altura, só multiplicar, então, para obter a área do retângulo, base vezes altura, que será 12 vezes 8, que é igual a 96 centímetros quadrados. Então, nós temos a área do retângulo 96, menos a área sombreada, que ele disse no enunciado, que é 66. Portanto, 96 menos 66, a área do triângulo é igual a 30 centímetros quadrados. E você já sabe, a área do triângulo é dada pela expressão base vezes altura dividido por 2. A base, ela mede 12, certo? Esses dois lados são congruentes. A altura eu estou procurando. Então, nós vamos ter, só para não confundir, deixa eu deixar de vermelho, 12 vezes h, base vezes altura, certo? Então, 12 vezes h. Isso dividido por 2, que é igual à área do triângulo, é 30. Então, eu vou igualar a 30. Eu posso dividir ou multiplicar cruzado, o que você quiser. Eu vou dividir 12 dividido por 2. É 6, então 6h é igual a 30. Então, h é 30 dividido por 6. Então, meus queridos, a medida da altura 30 dividido por 6, 5. Aquele comprimento é dado em centímetros. 5 centímetros, alternativa D. O mestre de obras precisa de um pedaço de madeira cortada em formato de triângulo retângulo, com o maior lado medindo 37 centímetros e o menor lado medindo 12 centímetros. O perímetro desse pedaço de madeira triangular deve ser de... Muito bem, nós temos ali um triângulo retângulo, que a nossa peça tem esse formato. Então, posso desenhar aqui um triângulo retângulo para representar. Triângulo retângulo, você já vai lembrar do teorema de Pitágoras. Não vou colocar aqui em escala, obviamente, só para a gente ilustrar mesmo. Então, eu tenho o seguinte. O maior lado, que é a hipotenusa, lembre-se que a hipotenusa é a medida, é o cateto que é oposto ao ângulo reto, né? Então, é esse lado, 37 centímetros. E o menor lado, 12 centímetros. Então, o menor lado eu vou colocar aqui ao lado, 12 centímetros. Então, nós não temos a outra medida. Lembrando que o perímetro é a soma das medidas de todos os lados, por isso eu preciso também calcular essa medida. Então, nós vamos chamar de x, e nesse caso nós vamos ter que calcular pelo teorema de Pitágoras. Então, nós sabemos que a hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, se eu fizer x ao quadrado mais 12 ao quadrado, sempre eu tenho os catetos juntos. Então, à esquerda aqui da igualdade, x ao quadrado mais 12 ao quadrado, e a hipotenusa sozinha do outro lado, então 37 ao quadrado. Então, nós vamos ter 12 ao quadrado dá 144, 37, essa eu não sei de cabeça, vamos fazer aqui. 7 vezes 7, 49, vai 4. 7 vezes 3, nós temos 21, com 4, 25. Saltamos uma casa, 3 vezes 7, 21, vai 2. 3 vezes 3, 9. Com 2, nós temos 11. Somou tudo,
9.631, 1.369. Então agora o 144 está somando, passa subtraindo. 1.369 menos 144. Então nós vamos ter, só diminuir 144. Aqui vai dar 5, 2, 2, 1.225. Qual número ao quadrado dá 1.225? Ora, a resposta é a raiz quadrada de 1.225. Esse valor tem que ser positivo. Então, muito bem. Você pode fazer por teste, né? 35, 5 ao quadrado. Então, vai terminar ali em 5, que dá 25, certo? Posso testar o 35. 5 vezes 5 dá 25, vai 2. 5 vezes 3, 15, com 2, 17. Saltamos uma casa. 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 3, 9, com 1, 10. Soma tudo, 5, 7 com 5, 12, vai 1. 2, 1. Então, deu 35. Muito bem. Então, se ele pede o perímetro é a soma das medidas de todos os lados. Então, o perímetro será igual a 37, mais o nosso x, ele é 35, poderia substituir também aqui por 35. Então, 37 mais 35 mais 12. Então, 37 com 35, 60 com 12, 72, com 12, 84. Portanto, a nossa resposta, 84 centímetros, alternativa D, de dedicação. O gráfico a seguir apresenta informações sobre os salários brutos mensais pagos aos funcionários que trabalham em determinada empresa. Com base nas informações apresentadas, é correto afirmar que o total em salários brutos que essa empresa paga mensalmente aos seus funcionários é de... Muito bem, ele quer saber o total em salários brutos que essa empresa paga mensalmente. Os salários pagos mensalmente nós temos no eixo horizontal e no eixo vertical temos o número de funcionários. Então, vou ter, por exemplo, de 10 a 12, então na escala aqui vai ser 11 funcionários que recebem 1.500, 8 que recebem 2.000, 5 recebem 2.500 e 2 que recebem R$3.000. Então, para calcular o total, é só a gente multiplicar, certo? Eu pego o número de funcionários e multiplico pelos salários pagos mensalmente. Então, eu tenho 11 funcionários que recebem R$1.500 naquele mês. Então, fazendo 11 vezes 1.500, de cabeça, posso fazer 10 vezes 1.500 dá 15.000. Com 1.500, vamos ter 16.500. Se você tiver dificuldade, você multiplica 11 vezes 1.500 no rascunho mesmo. Depois nós temos 8 vezes 2.000. 8 vezes 2 dá 16, então aqui vai dar 16.000. Depois temos 5 vezes 2.500. Se fosse 4 vezes 2.500, nós teríamos 10.000 com 2.500. Então, nós vamos ter 12.500, que é vezes 5. Né? Pois, por último, temos 2 vezes 3.000, que é 6.000. Agora é só somar tudo e vamos ter o total em questão. Então, aqui dá 0. 0, 5 com 5, 10, vai 1. 6, 12, 18, 21. Vai 2, 3, 4, 5. Então, nós temos o total de R$51.000, alternativa B, de boa questão. Vamos para a próxima. A tabela a seguir apresenta informações mensais do último trimestre de 2021 sobre o controle de sacos de cimento em determinada obra. Com base nas informações da tabela, pode-se afirmar corretamente que o estoque final de sacos de cimento em dezembro de 2021 era de...
Muito bem, ele quer saber o estoque final em dezembro de 2021. Nós não temos o dado. Muito bem, o que nós podemos fazer? Vamos pensar um pouco. Eu percebo que o estoque inicial de cada mês, ele é o estoque final do mês anterior, certo? Então, nós temos novembro 210 de estoque inicial, que é o mesmo estoque final do mês anterior, que é 210 lá em outubro. Então, pensando nisso, o estoque final de novembro, se ele é 270, em dezembro só pode ser também 270, concorda comigo? Então, esse é o nosso estoque inicial de dezembro. Muito bem, agora vamos calcular o estoque final, a gente já tem tudo. O estoque inicial é 270, o consumo é 480 e a compra é 320. Então, posso pegar quanto ele comprou com o estoque inicial, somar os dois. Então, pegando 320 com 270, nós vamos ter quanto ele tem de estoque, certo? Vamos dizer assim, no total. Então, é 270 com 320. Só que nós vamos ter 590. Então, se eu pegar e diminuir agora quanto ele consumiu, que é 480, nós vamos ter, obviamente, o estoque final. Então, temos 110. Então, a nossa resposta é 110. Alternativa, portanto, E de exata. A produção de uma peça é feita em prensas do mesmo tipo, trabalhando ao mesmo tempo e com a mesma capacidade de produção. Para a produção de certa quantidade dessa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas ininterruptas. Na última vez em que se produziu essa quantidade de peças, utilizou-se apenas 3 prensas nas mesmas condições de funcionamento citadas. Sendo assim, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em. Muito bem, turma, a questão envolvendo regras de 3 simples. Então, para a produção de certa peça, geralmente utilizam-se 4 prensas trabalhando por 5 horas ininterruptas. 4 prensas. E nós temos o tempo 5 horas. Depois nós temos, utilizou-se apenas 3 prensas, então ele quer que a gente compare esse tempo de 3 prensas com o tempo com 4 prensas, né? Então esse tempo, x horas. Muito bem, agora é só a gente resolver a regra de 3. Vamos analisar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais. Se o número de prensas diminuiu, de 4 passou para 3, né, o número de prensas, então diminuiu. Diminuindo as prensas, então nós vamos ter que o tempo de produção ele vai aumentar ou vai diminuir? Ora, diminuindo as prensas, o tempo de produção para uma mesma quantidade de peças ele vai aumentar, concorda comigo? Menos máquinas, maior tempo para produzir uma mesma quantidade de peças. Então as grandezas são inversamente proporcionais. Então, eu sempre inverto a razão onde não tem o x, então eu deixo à esquerda 5 sobre x, mantendo a razão onde tem o x, e aqui nós vamos inverter, ao invés de 4 sobre 3, ficou 3 sobre 4. Agora sim, eu posso multiplicar cruzado, então nós temos 3x é igual a 5 vezes 4, já posso colocar de cara que é 20, então x é 20 sobre 3. Não divide ainda, tá? 20 terços de 1 hora. Eu vou passar para minutos, e para passar para minutos, nós sabemos que 1 hora possui 60 minutos, então, de hora para minuto é só multiplicar por 60, né? Então, se eu multiplicar isso que está em horas por 60, nós vamos ter em minutos agora. Então, nós temos, eu posso simplificar aquele 60 com 3, que dá 20,
e 20 vezes 20 é 400. Então temos agora o tempo em minutos. Eu fiz isso porque ali a gente tem hora em minutos, certo? Por isso passei para minutos. Agora vamos escrever aquele tempo em minutos também em horas. Muito bem. Para isso é bem fácil, nós sabemos que de hora para minuto a gente multiplica por 60, o contrário a gente divide. Então, pegando 400 e dividindo por 60, o quociente será dado em horas e o resto será dado em minutos. Você não faz a divisão completa, é o segredo, você só coloca ali a parte inteira e olha para o resto. Combinado? Então vamos lá. O 60 cabe no 400 quantas vezes? Ora, 6 vezes, né? 6 vezes 60, 360. O resto é 40. E para por aqui, você não continua a divisão. Beleza? Então nós já temos a resposta. Nós temos 6 horas, que é o quociente, e o resto em minutos, e 40 minutos. Então ele pergunta, o tempo que foi necessário para essa fabricação, comparado ao tempo para a fabricação com 4 prensas, foi maior em 5 horas para 6 horas e 40 minutos, a gente tem uma adição de 1 hora e 40 minutos, né? Então, se eu pegar e retirar 5 horas, nós vamos ter 1 hora e 40 minutos. Nem precisa anotar aqui de cabeça, a gente chega na resposta alternativa A de aprovação. Show de bola, vamos para a próxima questão. Manuela estava resolvendo uma situação, problema aí. Para chegar na resposta correta, precisou calcular o valor de 125 elevado a 0,6666, aquele 6 com tracinho em cima indica a dízima periódica. Já vamos até escrever o número aqui, 0,66 e assim sucessivamente. Lembrando-se das aulas de potenciação e radiciação, sem utilizar uma calculadora, ela chegou na resposta correta para o problema, que é... Muito bem, inicialmente nós temos aquele número 125 elevado a 0,666 da dízima periódica, e eu vou transformar aquela dízima periódica em uma fração, que é chamada fração geratriz da dízima periódica. Certo? E para isso é muito fácil. Nós temos que o período, temos apenas um algarismo no período, então eu coloco aquele número. E embaixo eu vou colocar o 9, porque o número ele é composto apenas de um algarismo, certo? Nós temos uma aula específica sobre dízima periódica em nosso curso. Se você não tem a base, como eu falei, vai ficar complicado de resolver a questão. Então, o número, né, da fração geratriz daquela dízima é 6 nonos. E eu posso transformar aquela fração agora na fração irredutível. Vai ficar mais fácil. 6 e 9 dá para dividir tudo por 3. Eu vou encontrar 2 terços. Muito bem, então 125 no lugar daquele 0,6, eu tenho 2 terços, que nós vamos colocar no expoente. E agora nós pegamos o 125, que é a base, e eu posso fazer a boa e velha fatoração. 125 dá para dividir por 5, que dá 25. Por 5, 5. E por 5 temos 1. Então deu 5 vezes 5 vezes 5, que é 5 ao cubo. No lugar de 125, vou colocar 5 ao cubo. Então, ficou da seguinte forma, 5 ao cubo elevado a 2 terços. E agora eu tenho potência da potência. Nós conservamos a base e multiplicamos os expoentes. Então, multiplico 3 vezes 2 terços. Nesse caso, eu posso cancelar aquele 3 em cima e embaixo, certo? Você poderia fazer 3 vezes 2, que dá 6, dividir por 3 também dá 2. Então, ficou 5 ao quadrado. Fazendo 5 vezes 5, temos 25. Resposta alternativa D, de dedicação.
A média aritmética simples das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos, enquanto que a média aritmética simples dos 23 aprovados para um cargo B, no mesmo concurso, foi de 31 anos. Considerando-se apenas esses dois cargos, a média aritmética simples das idades dos aprovados foi de... Muito bem, questão envolvendo média aritmética. Lembramos que a média aritmética nada mais é do que a soma das medidas dividido pelo número de medidas. Então temos a média aritmética das idades dos 27 aprovados em um concurso para um cargo A foi de 26 anos. Então a soma das medidas, ou seja, a soma das idades das pessoas que fizeram para o cargo A, dividido se são 27 aprovados, 27 idades, nós temos que a primeira média é de 26 anos, então vamos igualar a 26. Em seguida, ele disse que a média simples dos 23 aprovados para um cargo B, no mesmo concurso, foi de 31 anos. Então, a soma das idades fizeram para o cargo B dividido. Se são 23 aprovados, são 23 idades, isso resulta em 31 anos. Muito bem, ele quer saber a média aritmética simples das idades dos aprovados. Os aprovados eu tenho que considerar nos dois cargos, concorda comigo? Então, a média das idades dos aprovados, a média que eu indico com x em uma barra, será a soma total das idades dividido pelo número total de aprovados. A soma total eu consigo encontrar multiplicando cruzado em cada uma. Nós vamos ter a soma total das idades para o cargo A, é só multiplicar 27 vezes 26. Então, multiplicando 27 vezes 26, nós vamos ter o seguinte: 6 vezes 7, 42, vai 4, 6 vezes 2, 12, com 4, 16. Saltamos uma casa, 2 vezes 27, 54. Então, aqui nós temos 2, 10, vai 1, 2, 7. 702. 702, multiplicando cruzado, temos a soma dos aprovados para o cargo B. Então, fazendo 23 vezes 31, 23 vezes 31, vai dar 23, 3 vezes 3, 9, vezes 2, 6, somou tudo, 3, 11, vai 1, 7. 713. Agora eu já consigo encontrar a soma total das idades. É só somar 702 com 713. Então, 702 com 713, temos 5, 1, 14, 1415, dividido pelo total de pessoas, pelo total de aprovados, que nós temos 27 com 23. Isso aqui dá 50, dá para fazer de cabeça. Fazendo a divisão, 1415 dividido por 50. Então, pegamos aqui o 14 é menor, 141. Quantas vezes o 50 cabe em 141? Duas vezes, 2 vezes 50 dá 100. O resto é 41. Abaixamos o 5, abaixou de vida. Quantas vezes o 50 cabe em 415? 8 vezes. 8 vezes 50 dá 400, o resto é 15. Colocamos um zero e uma vírgula. 150 dividido por 50, 50 cabe 3 vezes, 3 vezes 50, 150. E pronto, temos a resposta, 28,3 anos. 28,3 anos, a alternativa correta, A, de aprovação. Show de bola? Vamos para a próxima questão. Tem-se certa quantidade X de projéteis menor que 1000 unidades, que pode ser agrupada de 20 em 20 unidades, de 26 em 26 unidades ou de 30 em 30 unidades, sem sobra. Entretanto, para um treinamento de tiro, deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a X, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento, é de... Muito bem, turma.
nós sabemos que, inicialmente, nós vamos fazer um agrupamento de 20 em 20, de 26 em 26 ou de 30 em 30, sem sobra. Significa que o número ele deve ser divisível por 20, 26 e 30, e ainda menor que 1000. Turma, ser divisível por é o mesmo que dizer ser múltiplo de. Então, nós temos um múltiplo comum de 20, 26 e 30. Um ótimo candidato para esse número pode ser o MMC, concorda comigo? Entre 20, 26 e 30. Então, vamos fazer esse cálculo. Então, vamos fazer a fatoração em primos. Nós temos o seguinte. Fatoração simultânea, eu vou começar aqui por 2. Nós vamos ter 10, 26 por 2, 13, 30 por 2, 15. Agora por 2, aqui dá 5, não dá, repete. Temos agora por 3, então nós temos 5 e 13, repete. 15 por 3, nós temos 5. Agora nós temos por 5, 1. Repetimos o 13, 1. Finalmente, por 13, temos 1, 1 e 1. Multiplicando tudo, nós vamos ter o MMC. 2 vezes 2, 4, vezes 3, 12, vezes 5, 60, vezes 13, terminar em 0, 6 vezes 13, 60, com 18, 78. Então, deu 780. E esse é o x, né? A quantidade x que ele disse lá no início. 780, que também é o nosso x. Muito bem, ele disse em seguida, para um treinamento de tiro deve-se agrupar essa quantidade de projéteis de 35 em 35 unidades. Pensando-se em não deixar sobras, ou seja, agora nós temos que ter um número que é divisível por 35. Ele tem que ser múltiplo de 35, né? Então tem que ser divisível por 35. Então ele disse, pensando-se em não deixar sobras, a quantidade mínima de projéteis que deve ser adicionada a x, de modo a satisfazer o agrupamento necessário nesse treinamento. Então, muito bem, que é bem simples, né? Se eu pegar o 780, que é o nosso x, e adicionar uma determinada quantidade, esse número formado ele tem que ser múltiplo de 35, né? Ele tem que ser divisível por 35. Então, a gente pode fazer a pesquisa dividindo o 780 por 35. Vamos observar o quociente. Então, nós vamos ter aqui 35, 2 algarismos. Pegamos 2 aqui. Quantas vezes o 35 cabe em 78? 2 vezes. Vai dar 70, o resto 8. Abaixamos o zero. Abaixou de vida. 80 por 35. Novamente 2 vezes 35. Nós temos 70, o resto é 10. Então, se eu fizer 22 vezes 35, vai dar 700 e quanto? 770, concorda comigo? 780 menos 10 dá 770. Então, 22 vezes 35, nós temos 770. 22 vezes 35 não passou de 780, né? Deu 770. Então, se eu fizer o próximo múltiplo, que é 23 vezes 35, na prática é só somar 35 a 770, que vai dar quanto? 770 com 35, 805. Então, 805 é o múltiplo de 35 que passou de 780, né? É o próximo múltiplo que a gente está procurando. Então, é 805. Então, eu devo adicionar quanto a 780 para a gente encontrar 805? Ora, é só fazer 805 menos 780. Isso aqui vai dar 25. Então, 25 unidades, a resposta alternativa D de dedicação. Muito bem, turma! Finalizamos a correção da parte de matemática. Agora, as próximas 10 questões são de raciocínio lógico. Vamos que vamos! Uma equivalente para a afirmação: se Marcos foi aprovado no concurso, então ele estudou, está contida na alternativa. Muito bem, turma, nós vamos ter que fazer equivalência lógica
Conectivo usado, se então a equivalência da condicional. Eu posso fazer a equivalência da condicional em uma condicional ou em uma disjunção. Utilizando a condicional, nós temos o inverte e nega. Invertemos as posições e negamos tudo. Utilizando a disjunção, nós temos o famoso neomar. Negamos a primeira, trocamos o se então pelo ou e mantemos a segunda. Inverte, troca, neomar. Olhando para as alternativas, nós percebemos que ele não utilizou o conectivo ou, não temos disjunção. Ele até colocou conjunção ali. Não temos a equivalência da condicional em uma conjunção, então você já pode eliminar. Alternativas B, D e E estão descartadas. Como nós vamos utilizar o inverte nega, vamos identificar a primeira proposição dada é Marcos foi aprovado no concurso, que eu vou chamar de P. E a segunda, ele estudou. Ele quem? Marcos estudou, que eu vou chamar de Q. Muito bem, usando o inverte nega da condicional, nós temos se. Vamos negar a segunda. A segunda é Marcos estudou, então vamos ter a negação de Marcos estudou. Se Marcos não estudou, então, agora escrevemos a negação da primeira. A primeira é Marcos foi aprovado no concurso, então aqui vai ficar Marcos não foi aprovado no concurso, é só colocarmos o não antes do verbo. Como eu já citei Marcos, se Marcos não estudou, então, agora eu vou escrever, ele não foi aprovado no concurso. Muito bem, na primeira alternativa nós temos se Marcos não foi aprovado no concurso, ele negou, porém, não inverteu, certo? Então vamos descartar a letra A. Então ficamos com a letra C, e é isso mesmo. Se Marcos não estudou, então ele não foi aprovado no concurso, conferindo. Show de bola, turma! Vamos para a próxima questão. Qual o número de linhas de uma tabela verdade utilizada para determinar o valor lógico de uma proposição composta formada por três proposições simples? Nesse caso, a gente pressupõe proposições simples e distintas. Tudo bem, turma? O número de linhas a gente obtém a partir do número de proposições. É só a gente fazer 2 elevado a n, em que n é o número de proposições. Então, temos 3, 2 elevado a 3. 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Então, vamos ter 8 linhas, 8 combinações alternativas C de ciência exata. VUNESP TJ São Paulo. Seja a afirmação: se um planeta tem água e altas temperaturas, então esse planeta não tem vida. Uma negação dessa afirmação é. Muito bem, nós temos aqui a primeira proposição. Um planeta tem água e altas temperaturas. Em seguida, temos a segunda proposição. Esse planeta não tem vida. Nós vamos chamar de quê? Conectivo se, então. Então, temos a condicional. Muito cuidado que a primeira proposição, na realidade, nós temos uma proposição composta. Um planeta tem água e altas temperaturas, então temos o uso do conectivo e. Mas nesse caso não vai interferir em nossa análise porque nós vamos ter que manter a primeira e negar a segunda, certo? Então vai continuar sendo um planeta tem água e altas temperaturas. Muito bem, vamos fazer aqui a negação da condicional, se P, então Q, mais né.
mantemos a primeira e negamos a segunda. Muito bem, mantendo a primeira, nós vamos ter um planeta tem água e altas temperaturas. Vamos manter. Em seguida, nós temos o conectivo E. Já tem isso na alternativa A, certo? Um planeta tem água e altas temperaturas. Em seguida, temos o conectivo E. Vamos destacar. Nós vamos ter que negar a segunda agora. A segunda, nós temos esse planeta não tem vida. Nesse caso, como tem não antes do verbo, é só a gente retirar aquele não para fazermos a negação. Então vai ficar esse planeta tem vida. É justamente o que a gente tem na alternativa A de aprovação. VUNESP 2021, TJ São Paulo, identifica a afirmação que corresponda à negação lógica da afirmação a seguir. Se a questão é fácil, então todos os candidatos acertam. Muito bem, vamos fazer a negação. Nós temos a primeira proposição, a questão é fácil. A segunda, nós temos uma proposição categórica. Todos os candidatos acertam. Muito bem, queridos, lembre-se que nós já vimos uma aula sobre a negação de proposições categóricas. Segunda aula teórica você pode conferir, tudo bem? Então vamos lá. Negação que nós vamos ter que fazer é a negação da condicional. Conectivo usado, se, então. A negação da condicional é o mais, né? Mantemos a primeira e negamos a segunda. Vamos escrever aqui embaixo. Então, mantendo a primeira, vai continuar a questão é fácil. A questão é fácil. Conectivo e. Agora nós temos que negar a segunda. A negação de todos os candidatos acertam. Lembre-se, a negação do todo, nós podemos usar o bom e velho EPA. Nós trocamos o quantificador universal por um existencial e a gente tem que negar o complemento. Muito bem, lembrando que aquele E significa existe, o P pelo menos um e o A de algum. Trocamos o quantificador universal pelo existencial e negamos o complemento. Então vai ficar da seguinte forma. A negação de todos os candidatos acertam vai ficar. Existe pelo menos um candidato que não acerta. Ele pode usar também pelo menos um candidato não acerta. Ou ainda algum candidato não acerta. Nesse caso ele fez uso do pelo menos um. Então vamos escrever. Então a negação de todos os candidatos acertam fica pelo menos um candidato não acerta. Eu tenho que negar o complemento. Então vai ficar não acerta. Muito bem, turma, nós temos a alternativa correspondente, a alternativa B de boa questão. A questão é fácil e pelo menos um candidato não acerta. Uma negação para a proposição Paulo vai ao médico. Se e somente se ele está doente, pode ser dada por. Muito bem, então nós temos as seguintes proposições simples. Paulo vai ao médico, vou chamar a proposição de P. Está doente, eu vou chamar de Q, que seria Paulo está doente. Concorda comigo? Se somente se, então temos a bicondicional. Nós sabemos que a bicondicional, a negação da proposição P se somente se que, é feita mantendo a primeira, usando a disjunção exclusiva, mantendo a segunda. Então ficou da seguinte forma, ou P ou Q. Então nós vamos ter ou Paulo vai ao médico,
ou Paulo está doente. Então, nesse caso, a alternativa correta B, de boa questão. VUNESP 2021 TJ São Paulo. Observe o diagrama a seguir. A partir das informações fornecidas pelo diagrama, conclui-se que a única afirmação verdadeira é. Temos que fazer por eliminação. Nós temos os dançarinos que são pianistas são cantores. Então, nós temos os dançarinos que são pianistas. Seria a interseção entre os dançarinos e os pianistas. Ele disse que os dançarinos que são pianistas são cantores. Nós temos dançarinos que são pianistas e não são cantores, né? Então, nós temos uma parte aqui fora da interseção entre os pianistas, cantores e dançarinos. Então, nós não podemos concluir que os dançarinos que são pianistas são cantores. Seguindo, nós temos todo cantor é pianista. Dizer que todo cantor é pianista, a gente teria o conjunto dos cantores dentro do conjunto dos pianistas. Nós não temos o conjunto dos cantores dentro do conjunto dos pianistas. A gente tem interseção entre eles apenas. Então, não posso dizer que todo cantor é pianista. Incorreta. Seguindo o C, os cantores pianistas são dançarinos. Os cantores pianistas, nós temos essa região, a interseção entre os cantores e pianistas. Ele disse que são dançarinos. De fato, se o conjunto dos cantores está dentro do conjunto dos dançarinos, então eu garanto que todos aqueles cantores que são pianistas, eles são também dançarinos. Então a alternativa C é a correta. Vamos analisar as demais afirmações por questões didáticas. D. Os pianistas que não são dançarinos são cantores. Então, os pianistas que não são dançarinos, então nós temos o conjunto dos pianistas. Os que não são dançarinos, a gente vai então retirar a interseção com os dançarinos. Então, ele disse que os pianistas que não são dançarinos são cantores. Falso, porque os pianistas que não são dançarinos, eles também não são cantores, certo, turma? Então, eu posso desconsiderar também a alternativa D. Basta olharmos para o diagrama. Pois temos letra E. Todo pianista é cantor ou dançarino. Ora, nós temos pianistas que não são cantores e nem dançarinos, certo? Então, a letra E nós podemos também eliminar. Show de bola, conferindo a alternativa C de ciência exata é a correta. Vamos seguir. VUNESP PC São Paulo. Considerando a premissa maior, nenhum inseto tem coluna vertebral, e a premissa menor, todas as moscas são insetos, a conclusão correta do silogismo válido é. Muito bem, meus queridos. Ele disse aqui silogismo, né? Você já lembra que o silogismo é quando a gente tem duas premissas. Geralmente a gente chama de premissa maior e de premissa menor, essas duas premissas, certo? E nós vamos ter uma conclusão. Quem será a conclusão nessa situação? Muito bem, nós temos pelo enunciado, nenhum inseto tem coluna vertebral, representando pelo diagrama lógico. Se nenhum inseto tem coluna vertebral, então nós não temos interseção entre os conjuntos. Então eu tenho o conjunto dos insetos e o conjunto dos que têm coluna vertebral. Depois temos todas as moscas são insetos. Logo eu posso concluir que o conjunto das moscas está dentro do conjunto dos insetos. O conjunto das moscas está dentro do conjunto dos insetos. Muito bem, vamos agora para a conclusão. Letra A. Nenhum inseto é mosca.
Muito bem, eu posso destacar um elemento que pertence ao conjunto das moscas, e esse elemento ele é inseto e é também mosca, certo? Ele é ao mesmo tempo inseto e mosca pelo nosso diagrama. Então, eu não posso dizer que nenhum inseto é mosca. Então, nesse caso, a alternativa A está incorreta. Vamos para a próxima. B. Alguns insetos não são moscas. Muito bem, aqui há dúvida, certo? Nós não sabemos que existem insetos que não são moscas. Porque você se lembra, eu posso ter o conjunto dos insetos e o conjunto das moscas, eles podem ser coincidentes. Se o conjunto das moscas e o conjunto dos insetos forem coincidentes, eu não posso concluir, que alguns insetos não são moscas. Portanto, a alternativa B também é incorreta. C. Nenhuma mosca tem coluna vertebral. Muito bem, nesse caso nós temos uma informação necessariamente verdadeira. Por quê? Não temos interseção entre o conjunto das moscas e o conjunto dos que têm coluna vertebral. Então, se não há interseção, posso concluir, certo, que nenhuma mosca tem coluna vertebral. A alternativa C, de ciência exata, é a correta. Por questões didáticas, vamos analisar as demais. Letra D. Alguns insetos têm coluna vertebral. Muito bem, nós não temos interseção entre os insetos e os que têm coluna vertebral. Então, nenhum inseto tem coluna vertebral. Até temos isso no próprio enunciado. Então, a alternativa D, incorreta. Letra E. Algumas moscas são insetos. Professor, aqui nós temos algumas moscas são insetos, de fato. Muito cuidado, querido. Se o conjunto dos insetos engloba o conjunto das moscas, então aqui temos que todas as moscas são insetos, não apenas algumas. Concorda comigo? No próprio enunciado temos todas as moscas são insetos. Como ele disse, apenas algumas, então algumas moscas são insetos. Incorreta. Conferindo a alternativa C de ciência exata é a correta, vamos agora para a próxima questão. VUNESP TJ São Paulo, considere as afirmações a seguir. Sabe-se que a afirmação 1 é verdadeira e a afirmação 2 é falsa. Sendo assim, é possível concluir corretamente que... Muito bem, queridos, nós temos o seguinte, trazendo as informações para a linguagem lógica. Se Célia é assistente, então Dalva é escrivã. Nós temos o conectivo se, então, temos uma condicional. Então, Célia é assistente, vamos resumir. Célia, se então, se Célia é assistente, então Dalva é escrivã. Vamos escrever simplesmente Dalva. A primeira é verdadeira, então nós vamos colocar o valor lógico verdadeiro. Depois temos a Aline é juíza ou Dalva é escrivã. Então, a Aline, nós temos agora a disjunção, conectivo ou Dalva é escrivã. Ele disse que a segunda é falsa, então aqui nós temos uma estrutura lógica falsa. Muito bem, vamos atribuir os valores lógicos para as proposições simples envolvidas para fazer a conclusão. Na segunda, nós temos uma disjunção que é falsa. Então é bom a gente começar por ela. Concorda comigo? Porque na condicional, ela sendo verdadeira, nós temos 3 possibilidades ainda. E na disjunção, para ela ser falsa, as duas têm que ser falsas, né? Então, as duas proposições têm que ser falsas. Eu já vou começar, nesse caso, pela segunda. Então, Aline, falso, Dalva é uma proposição falsa. Muito bem. Se Dalva nós temos uma proposição falsa, logo eu posso concluir que Célia pode ser um valor lógico verdadeiro. Se for verdadeiro, nós vamos ter a Vera Fischer
falsa. Como a primeira não pode ser verdadeira, eu só tenho a possibilidade dela ser falsa, certo? E daí nós temos, de fato, a condicional sendo verdadeira. Muito bem, agora vamos fazer a conclusão do argumento. Na conclusão, nós queremos uma estrutura lógica verdadeira. Muito bem, letra A, nós temos a Aline é juíza ou Dalva não é escrivã. Temos o conectivo ou, a disjunção. Aline é juíza, nós temos proposição falsa. Dalva não é escrivã. Se Dalva é escrivã, é uma proposição falsa, então a negação, que seria Dalva não é escrivã, é o contrário, né? Então é verdadeira. Então Dalva não é escrivã, verdadeira. No ou, se pelo menos uma é verdadeira, nós sabemos que a estrutura lógica é verdadeira. Então a alternativa A gabarita a questão. Já temos a conclusão aqui. Letra B. Vamos analisar por questões didáticas, claro. Se fosse no concurso, querido, pula para a próxima. Célia é assistente e Dalva é escrivã. Nós temos o conectivo e, a conjunção. Célia é assistente. Falso. Nem preciso analisar o resto. Quando pelo menos não é falsa na conjunção, nós temos uma proposição composta falsa. Letra C. Se Célia não é assistente, então a Aline é juíza. Temos a condicional, conectivo se então. Célia não é assistente. Célia é assistente é falso. Então, Célia não é assistente fica verdadeiro. Então, a Aline é juíza. Nós sabemos que a Aline aqui é falsa, né? A Aline é juíza é falsa. Na condicional, ela será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda falsa. Vera Fischer, falsa. Muito bem, então a C deu falso. Então, nós sabemos que a C não pode ser, tem que ser um valor lógico verdadeiro para a estrutura. Letra D, a Aline é juíza ou Célia é assistente. Aline é juíza, nós temos uma proposição falsa. Célia é assistente, uma proposição falsa. Conectivo ou, na disjunção, quando as duas são falsas, né, nós temos uma estrutura falsa. Não pode ser a D. Letra E, ou a Aline não é juíza. A Aline não é juíza. Nós temos a Aline é juíza é falso, então a Aline não é juíza, verdadeiro. Célia não é assistente. Célia é assistente é falso. Célia não é assistente é o contrário, né? Então é verdadeiro. Nós temos o conectivo ou. A disjunção é exclusiva. Valores lógicos iguais, nós temos que a disjunção exclusiva é falsa. Muito bem, verificando que de fato a letra A de amor é a alternativa correta. Vamos seguir? VUNESP Câmara de Indaiatuba. Considere a sequência de figuras. Sabe-se que, a partir da figura 7, a sequência se repete, ou seja, a figura 7 é igual à figura 1, a figura 8 é igual à figura 2, a figura 9 é igual à figura 3 e assim por diante. Dessa forma, sobrepondo-se às figuras 108 e 251, de modo a coincidirem os quadradinhos preenchidos na cor preta, tem-se a figura. Muito bem, queridos, nós temos, a partir da figura 7, a sequência se repete, ou seja, a figura 7 é igual à figura 1. É o resto na divisão por 6, né? Nós temos que o ciclo é dado de 6 em 6 pelas 6 primeiras figuras. Então, basta a gente dividir o número da figura por 6 e observar o resto. Então, 108 dividido por 6, nós vamos ter 1 vezes 6 dá 6, o resto para 10 é 4, abaixamos o 8, abaixou de vida.
48 dividido por 6, nós temos 8 vezes 6, 48. O resto é zero. Quando o resto é zero, você já sabe, corresponde à última figura, né? Então, nesse caso, nós temos a figura 6. Depois, nós temos 251. 251. E vamos dividir por 6. Nós vamos ter o seguinte: 25 dividido por 6. O 6 cabe no 25 4 vezes. 25 menos 24, 1. Abaixamos o 1. Abaixou de vida. 11 dividido por 6. Nós vamos ter 1. 1 vezes 6, 6. Para 11, 5. O resto, então, se é 5, nós temos a figura de número 5. Então, nós vamos sobrepor as duas figuras, né? De modo a coincidirem os quadradinhos preenchidos na cor preta. Então, muito bem, vamos pegar aqui a sexta figura e sobrepor a figura de número 5, né? Então, vou colocar aqui a interseção ali na parte preta e nós vamos ter a figura da alternativa E. Então, resposta para a questão, a alternativa E de exata. Show de bola, turma. Vamos seguir? Para a questão, foi adotada a seguinte notação. Considere as seguintes proposições. As proposições 1, 2 e 3, nessa ordem, são classificadas como? Muito bem. Então vamos lá. Eu vou fazer a tabela verdade de cada uma das proposições. Inicialmente, a primeira proposição, nós temos se P e Q, então P ou Q. Construindo a tabela verdade, nós temos duas proposições simples e distintas. Então, teremos 2 ao quadrado, a nossa tabela contendo 4 linhas. Então, tenho a proposição P, a proposição Q. Em seguida, nós temos a coluna de P e Q. O E vem primeiro, certo? A coluna de P ou Q. E, por último, a proposição composta em questão. Se P e Q, então P ou Q. Construindo a tabela verdade, os valores lógicos, nós temos verdadeiro, verdadeiro, falso, falso na primeira proposição. Na segunda, alternando entre verdadeiro e falso. Agora nós temos o conectivo e, a conjunção. Sabemos que a conjunção só é verdadeira quando todas forem verdadeiras. Então, nesse caso, somente no primeiro caso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. O restante, pelo menos uma é falso, então fica falso. Agora nós temos a disjunção, conectivo ou. A disjunção só será falsa quando todas as proposições envolvidas forem falsas. Nós só temos isso na última linha, então nós vamos ter falso. O restante vai ficar verdadeiro, porque pelo menos uma é verdadeira. Agora temos a condicional, conectivo se, então. Sabemos que a condicional só será falsa quando a primeira for verdadeira e a segunda for falsa. Vera Fischer. Não temos nenhum caso em que a primeira proposição é verdadeira e a segunda é falsa, certo? Então, verdadeiro, verdadeiro para condicional, ficou verdadeiro. Falso, verdadeiro, fica verdadeiro. Falso, verdadeiro, verdadeiro. Falso, falso, fica verdadeiro. Não tive VF, Vera Fischer, falsa, certo? Então, nesse caso, se a última coluna nós tivemos que os valores lógicos são verdadeiros, tudo V ficou uma tautologia. Tautologia. Portanto, a primeira proposição composta é uma tautologia. Vamos para a segunda. 2. P se somente se não que e P e Q. Duas proposições, a nossa tabela verdade terá 2 ao quadrado, 4 linhas. Eu já escrevi aqui previamente.
Muito bem, eu tenho P se somente se não que. Tenho a negação, usando a cantoneira. Então, a negação de que, não que. Depois, eu posso escrever P e que, posso escrever também primeiro P se somente se não que. Depois eu tenho P e que. E por último, nós temos a proposição composta em questão, P se somente se não que, e P e que. Muito bem, turma, vamos lá. Então, a negação de que nós vamos trocar os valores lógicos de que. Onde tem verdadeiro fica falso, onde tem falso fica verdadeiro, verdadeiro ficou falso, falso ficou verdadeiro. Agora nós temos a bicondicional, P se somente se não que, então eu vou olhar para a proposição P, para essa coluna, e para a coluna de não que. Muito bem. Então nós sabemos que a bicondicional ela será verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Então, eu tenho valores lógicos iguais na segunda e também na terceira linha. Então, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, e o restante nós temos valores lógicos diferentes. Para a bicondicional, vai ficar falso. Muito bem, seguindo, nós temos P e que. Temos a conjunção, conectivo e. Então, o conectivo e, a conjunção será verdadeira quando ambas forem verdadeiras. Estou olhando para a coluna das proposições P e que. Então, nós só temos o primeiro caso, a primeira linha, né? Verdadeiro, verdadeiro, vai ficar verdadeiro. O restante, pelo menos uma, é falsa em cada caso, então vai ficar falso para a conjunção. Muito bem, finalizando, nós temos o conectivo e a conjunção. Para a proposição composta, P se somente se não que. Então, vamos lá, nós vamos analisar a coluna de P se somente se não que, e P e que. Novamente, nós temos a conjunção, conectivo e só é verdadeiro quando ambas forem verdadeiras. Eu não tenho nenhum caso em que ambas são verdadeiras, certo? Então, falso, verdadeiro vai ficar falso. Verdadeiro, falso vai ficar falso. Verdadeiro, falso, também falso. Falso, falso, também falso. Na última coluna, tudo ficou falso. Portanto, estamos diante de uma contradição. A primeira foi tautologia e a segunda contradição, dica no concurso. Você já olha pelas alternativas, tautologia e contradição nessa ordem, só temos a alternativa C. Então, com certeza, a terceira será uma contingência, por questões didáticas vamos fazer a prova. Muito bem, novamente temos duas proposições simples, teremos 2 ao quadrado, 4 linhas em nossa tabela verdade. Então, eu tenho, entre parênteses, P e Q. Então, vamos fazer P e Q. Em seguida, temos a proposição composta em questão, P se somente se P e Q. Muito bem, temos a conjunção, só é verdadeira quando ambas forem verdadeiras, somente na primeira linha, então temos verdadeiro. O restante, pelo menos um é falsa, ficou falso. Agora nós temos a bicondicional. Sabemos que a bicondicional ela será verdadeira quando os valores lógicos forem iguais. Então, vou olhar para a proposição P e para a proposição composta P e Q. Nós temos valores lógicos iguais na primeira linha, verdadeiro, verdadeiro. Temos também na terceira linha, valores lógicos iguais, falso, falso, e na última também. Então, vai ficar verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Na segunda linha, nós temos valores lógicos diferentes, vai ficar falso para a bicondicional. Como não deu tudo V e nem tudo F, portanto, nós temos uma contingência.
Se os valores lógicos da última coluna da nossa tabela verdade não são todos verdadeiros, que seriam a tautologia, e nem todos falsos, que seria uma contradição, temos uma contingência. Conferindo a alternativa correta, C de ciência exata, a primeira é uma tautologia, a segunda uma contradição e a última contingência. Então era isso por esse vídeo, espero que você tenha gostado da aula, um forte abraço e até a próxima!